Fala, diamantes, tudo bem? Bom, tava devendo aí um vídeo para vocês para poder explicar um pouquinho, né, sobre essa apresentação de plano de negócios aí montada até aí pelo Duplo Diamante Bruno Lima, uma ferramenta que eu particularmente já estou usando com muita frequência. Acho que os últimos seis ou sete planos, fiz a apresentação assim bem didática, bem dinâmica, bem rápida e bem legal também para você deixar, né, essas informações com o prospecto, para que o prospecto ele possa levar para casa, avaliar e depois sentar para poder desenvolver. A apresentação que eu vou fazer, ela vai ser um pouco interativa, na verdade, com o intuito de explicar um pouquinho, pode ser mais dinâmico, tá? Mas é muito importante que você tenha essa percepção, esse feeling para poder conversar com a pessoa. Então, basicamente, o que eu tenho feito, né? Eu tenho sentado com as pessoas, feito um trabalho de entender um pouco mais o que essas pessoas fazem, o momento de vida delas, se elas estão satisfeitas ou não. E aí eu conto um pouquinho, né, sobre mim também, né, que estou vindo, né, para São José para poder começar a expansão de um negócio, né, e aí você pode conversar com a pessoa, né, com um contato seu, contar um pouquinho da sua história, o que você identificou dentro desse empreendimento, uma maneira, quem sabe, aí de alavancar os seus resultados e que você quer compartilhar com essa pessoa para ela te dar uma opinião, tá? E nessa avaliação, quando você conversar com essa pessoa, é importante você identificar pontos de dores nessa pessoa, né? Se essa pessoa, por exemplo, às vezes ela não está tendo o resultado financeiro que ela deseja, ou ela não tem tempo para poder fazer as coisas que gosta, ou às vezes ela até tem resultado financeiro, mas é escravo das conquistas, não consegue usufruir do ganho que tem, enfim, né? É importante você fazer essa pré-avaliação. Então, em cima desse processo de investigação inicial, aí eu entro com a apresentação, falo para ele que eu vou compartilhar uma visão com ele, né? E já entro basicamente com a minha história. Então eu viro para a pessoa e falo: ó, fulano, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Então eu vou te passar uma visão aqui do projeto, né? E eu quero que você reflita sobre o seu atual momento, né? E sobre o seu futuro, porque basicamente, e aí eu me coloco na história para que ele possa entender, né? Eu, quando conheci esse empreendimento lá 3 anos e meio atrás, eu estava totalmente insatisfeito, e a pessoa que me apresentou o negócio, ela me fez essa pergunta aqui, ó: você se vê aposentando fazendo o que você faz hoje? E como eu já contei a minha história para ele, falei que eu trabalhei com pão de queijo, com salgado congelado, e aí você pode contar a sua história, né? Encaixar a sua história. Eu falo para ele que eu não me via aposentando, na verdade eu estava bem cansado e eu estava buscando outra alternativa. Então, você fazendo essa pergunta para ele, você faz esse processo de reflexão também, né, para poder avaliar. Você se vê aposentando fazendo o que você faz hoje? E quando a pessoa começa a olhar para o futuro fazendo o que ela faz hoje, na maioria das vezes essa pessoa está insatisfeita e ela não se vê aposentando, né? Algumas pessoas, claro, que eu conversei, já me disseram que gostariam de aposentar fazendo o que faz. Então é muito importante você ter esse feeling, né? Porque, por exemplo, se você for sentar com a tua lista quente, dentro da sua lista quente você vai conseguir identificar pessoas que talvez estejam satisfeitas e ela vai dar apenas uma opinião para você. Outra pergunta muito importante que a gente faz para a pessoa, né? Você acredita que ganha o suficiente para poder realizar seus grandes sonhos, né? E aí eu me coloco na história novamente, falando que eu trabalhava, vivia, né? Acordava todo dia às 5 horas da manhã, trabalhava até 8 horas da noite, aí você vai contar a sua história e chegar ao final do mês, ao invés de sobrar dinheiro, sobravam contas. Se isso é relevante para você, se isso acontece com você, conte para ele também e pergunte, né? Você acredita que ganha o suficiente para poder realizar os seus sonhos? Você ganha o que você merece? E na maioria das vezes a pessoa também vai dizer que não, tá? E aí vem uma outra, né, na verdade uma colocação, né? Se eu te apresentar uma ferramenta, uma oportunidade como alternativa de aumentar seus ganhos ou construir uma carreira profissional, você estaria disposto a ouvir, né? Então, basicamente, na maioria das vezes as pessoas respondem que sim, né? E aí você pede a ele, é importante você, de certa forma, para não ficar aquele negócio de você ficar lendo a folha, tente decorar basicamente essas 4 questões, tá? Na quarta linha você vai falar para ela: bom, eu vou te apresentar um projeto aqui e eu quero, né, que no final da nossa conversa você me dê um bom sim ou um bom não com toda sinceridade. Posso contar com isso? E aí basicamente você começa, né, a apresentação, né? Então eu costumo dizer para as pessoas, né, nosso bem mais valioso é o que? Tempo, né? Tempo é o que para você, né? Muitas das vezes as pessoas falam: tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. E aí eu compartilho, né, de um livro
né? E eu recomendo que ele leia esse livro. O livro se chama O Negócio do Século XXI. É um livro escrito por um americano, Robert Kiyosaki, e esse americano ele fala sobre 4 maneiras de como se gera resultado no mercado. O primeiro é o E, né, de empregado, o A de autônomo, o D de dono de empresa e o I de investidor. E aí que eu explico, né, que basicamente 100% da população brasileira está posicionada entre esses 4 quadrantes, né? O E de empregado, basicamente, é aquela pessoa que trabalha 8, 10 horas por dia e troca o seu tempo por dinheiro, ou seja, né, se ela trabalhar ela ganha, se ela não trabalhar ela não ganha. Mesma coisa o autônomo, né? O autônomo, aí eu gosto de citar o exemplo mais clássico, que é o dentista, né? Ele atende ali seus pacientes, se ele atende os seus pacientes ele ganha, se ele não atende ele não ganha. Então basicamente também ele troca o tempo dele por dinheiro. A gente costuma dizer que as pessoas aqui elas fazem renda linear, né? E eu vou explicar daqui a pouquinho para ele o que é renda linear, mas basicamente depende deles, nesses 2 quadrantes, o quadrante do lado esquerdo, depende deles para poder ganhar dinheiro. Do outro lado, as pessoas fazem renda residual. E o que é renda residual, né? Eles constroem um sistema que geram rendas para eles. Por exemplo, o dono de empresa, aquela pessoa que construiu uma grande empresa, que tem bons diretores, bons gerentes, bons supervisores administrando o negócio por ele. Não necessariamente o ganho dele vem única e exclusivamente do esforço dele. Vem do esforço de um time onde ele pode usufruir também. E o investidor, o exemplo mais clássico, o imóvel, quando a pessoa compra um imóvel, e basicamente ela não precisa trabalhar para poder receber aquela renda, né? Ele aluga para um bom inquilino e todos os meses ele recebe aquela renda. Então, se ele tem vários imóveis, ele tem ali também a renda residual. E aqui eu gosto de fazer essa reflexão com as pessoas porque eu mostro para elas que aqui basicamente está 60% da população, aqui está 35% da população, aqui está 4% da população e aqui está 1% da população. Esse quadrante do lado direito, ele gera oportunidades para o quadrante do lado esquerdo. E com isso, né, o que acontece? Aqui está 5% do dinheiro do mundo e aqui está 95% do dinheiro do mundo. E aí eu gosto de fazer uma reflexão com ele, porque, por exemplo, eu digo a ele que quando eu li esse livro, basicamente me despertou muito, né? Porque assim, acho que todo mundo deseja vencer na vida, né? E quando eu li esse livro, eu vi que exatamente a grande redistribuição de renda estava nos quadrantes do lado direito. Então eu queria aprender a como, né, sair dos quadrantes do lado, né, esquerdo para o lado direito. Fui pesquisar, né, para ser um dono de empresa, um investidor. A gente sabe que não é para qualquer um, porque demanda muitos investimentos. Mas nesse livro, Negócio do Século XXI, ele fala sobre, né, um modelo de negócios que pode propiciar liberdade, trabalhar com horários flexíveis, ter um negócio próprio e construir uma renda residual, né? Ou seja, você administrar a construção do seu negócio equilibrando aí dinheiro e tempo, ok? E aí eu explico para ele a questão da diferença entre renda linear e renda residual, que basicamente é, né, questão do tempo por dinheiro, ou seja, se você não trabalha, você não ganha, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. Agora, se você quiser ganhar mais, você precisa trabalhar mais, ou seja, o seu ganho ele depende única e exclusivamente de você. Já na renda residual, o que acontece? Ele vai trabalhar durante um grande período, vai receber um pouquinho aqui, ele vai construindo um sistema que aos poucos ele vai alavancando através, né, do trabalho de um time, né, de basicamente um negócio que ele está construindo, né, e aí ele vai diminuindo os esforços dele e a renda começa a fluir aos poucos, chegando até um determinado momento da vida dele, que não necessariamente ele precisa estar trabalhando, mas ele já tem um sistema que gere renda para ele. E o mais legal, dentro do nosso modelo de negócios, né, ele constrói, né, um modelo onde ele pode ter crescimento em escala. O que é crescimento em escala? Pode ser a nível nacional e internacional e não localmente. Muitas das vezes um negócio tradicional, ele tem ali um posicionamento local, por exemplo, uma padaria que está num bairro. Se ela quiser expandir para um bairro mais distante, ela vai ter que abrir uma nova padaria, um novo investimento para poder ter um crescimento, né? No nosso negócio, basicamente não. No nosso negócio, a gente precisa apenas convidar as pessoas para poder se unirem a gente num trabalho de parceria.
99% das pessoas começam como uma renda extra, né, utilizando o tempo extra, isso é bem interessante, baixíssimo investimento, sem risco financeiro e uma renda residual ilimitada que eu explico para a pessoa, que eu vou ensinar ela a desenvolver com o tempo. E aí, basicamente, né, eu falo para ela que a gente trabalha, né, em parceria com uma grande empresa que hoje tem 30 anos de mercado, uma fábrica própria com 12 mil metros quadrados, né, 3 bilhões de faturamento no ano de 2017, considerado um case de sucesso no ano de 2016 e 2017, mais de 500 franquias espalhadas por todo o Brasil, expansão internacional, já está em 2 países, Peru e Colômbia, e esse ano abre Argentina, Bolívia e Equador. Mais de 200 pessoas já fizeram mais de R$1 milhão utilizando esse método de negócios que explica, né, que é explicado dentro do livro, e mais de 600 produtos de uso pessoal. Então, basicamente, né, de posse desse material, aí eu pego um catálogo, mostro o catálogo da Rinode para a pessoa, pego 1, 2, 3 produtos, faço a experimentação de produtos com essa pessoa, e aí eu falo para ela, falo assim, ó, bom, basicamente, deixa eu explicar a parte comercial para que você possa entender como se beneficiar. E aí eu brinco com essa pessoa dizendo a ela, falo, olha só, sem te conhecer, eu sei que você utiliza esses produtos, e aí eu vou folheando o catálogo e mostrando para ele, né? E sem te conhecer também, eu tenho absoluta certeza que todo mundo que você conhece utiliza esse tipo de produto. Então, basicamente, você pode se posicionar nesse modelo de negócio de 3 formas. A primeira, consumindo todo esse catálogo com 50% de desconto, né? Os produtos de altíssima qualidade com 50% de desconto, isso aqui você já vai economizar na sua casa. De outra forma, você pode revender os produtos tendo, né, uma margem de lucro de 100% de lucro. Isso é muito interessante também, porque isso aí é uma oportunidade das pessoas terem uma renda extra. E da outra forma, sendo um embaixador ou um empreendedor da marca, construindo esse negócio através da parte empresarial, onde você pode ganhar de 1 a 20% de comissão em bônus pelo trabalho de construção do seu negócio, né? A gente está posicionado num modelo que a gente chama de economia conectada, né? O mundo dos negócios está cada vez mudando mais, e desta forma eu quero te mostrar um conceito interessantíssimo, né? E aí eu falo para ele do Uber, né? Porque, por exemplo, o Uber, o que acontece com o Uber, né? O Uber, ele a maior frota de carros do mundo, né? Mas ele não tem nenhum carro. O que ele faz? Ele conecta as pessoas a uma necessidade. Mesma coisa o iFood, né? O iFood também é um aplicativo, ele conecta as pessoas a uma necessidade de restaurante, aqui de deslocamento, né? O Airbnb, mesma coisa, ele conecta as pessoas a uma necessidade de um hotel, uma casa, e aí você pode citar alguns exemplos, né? Aí eu cito um exemplo desses dias atrás, mais ou menos uns 20 dias atrás, eu fui participar de um treinamento em São Paulo. Eu poderia muito bem ficar hospedado num hotel, né? 4 diárias que dariam R$250 cada diária, que eu investiria ali R$1.000 para poder ficar naquele hotel. E a gente juntou alguns amigos, alugou uma casa excelente lá em São Paulo, e as despesas em relação, né, a ficar nessa casa ficou em quase R$400, ou seja, menos da metade do preço. Então, ou seja, né, uma maneira também, né, de gerar negócios Airbnb até para pessoas que têm casas, imóveis de aluguel, né, as próprias pessoas hoje fazendo renda com Uber, enfim, né, os restaurantes, né, se conectando ao iFood. E aí eu falo para ele qual que é o conceito, né, da Rinode, né? Qual que é o seu papel, basicamente? O seu papel é conectar as pessoas, né, à Rinode, porque, como eu falei, todas essas pessoas, elas utilizam os nossos produtos e, basicamente, elas compram do mercado tradicional hoje, não ganham nada. Aqui, nesse conceito de negócio, você vai aprender como transformar um consumo na sua casa num grande negócio, que foi o que eu entendi lá atrás. E aí se constrói uma rede de negócios. Então, basta você entender que nosso modelo de negócio nada mais é do que um programa de fidelidade. Como assim programa de fidelidade, Anny? O que acontece, né? Você já usa esses produtos, você vai transferir os seus gastos do mercado tradicional para a Rinode. Quando você consome ou revende, você gera pontos e, basicamente, como eu falei, você conhece todas as pessoas do seu círculo de relacionamento, elas utilizam esse tipo de produto. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar pessoas dentro da sua rede de relacionamento que tenham a mesma visão de empreender e se juntar a você no desenvolvimento do negócio. Essas pessoas entrando para o projeto, elas vão comprar diretamente da Rinode, e toda vez que elas comprarem produtos, elas geram pontos, né? Então isso também é muito interessante para essas pessoas, porque elas talvez gostem da ideia, né, de pontuarem por consumir os produtos. E elas vão querer desenvolver o negócio também, né, formando uma rede de parceiros, onde essas pessoas vão estar conectadas a você, e tudo que essas pessoas dessa rede consumirem em produtos, tá,
vai somar para você, ou seja, soma para elas e soma para você também. Dessa forma você está construindo o mercado consumidor para a Renaudê. Todo mundo está consumindo, todo mundo está gerando pontos e isso é bem interessante, né? Os pontos acumulam para cada uma delas, acumula para essas pessoas diretas ou indiretas a você e acumula para você. E através disso existe um plano de carreira, que nesse plano de carreira o que acontece? Quando você atingir 2.000 pontos em rede, você se torna, né, a empresa te promove um executivo master e esses 2.000 pontos basicamente se transformam em torno de R$300 em bônus, dinheiro na sua conta, ou seja, além do ganho que você teria aí na revenda, na venda direta dos produtos, economizando os produtos, agora você vai começar a receber bônus também. Então isso é muito legal. A rede continua crescendo, atingiu 5.000 pontos em rede. Você se torna um executivo prata. O executivo prata, uma média de R$1.200 em bônus. Continua o trabalho, 15.000 pontos. Você se torna um executivo ouro. O executivo ouro, uma média de bônus de R$2.800. Continua o trabalho, atingiu, né, um volume em rede de 50.000 pontos, você se torna um executivo diamante. E o executivo diamante, uma média de R$8.000 em bônus. E aqui eu coloco um pouquinho da minha história para ele, contando, né, que quando eu conheci esse negócio, no meu primeiro mês atingi master, no meu sexto mês atingi prata, no meu 11º mês eu atingi o diamante. Basicamente é importante você mostrar isso para as pessoas, contar desse plano de carreira e mostrar para eles a visão seguinte, né? O que eu mostro para as pessoas? Eu falo assim, olha só, a gente está em fase de grande expansão, quero te mostrar alguns números do mercado. Esses números você pode estudar conforme a sua região. Então, o que eu tenho mostrado aqui em São José dos Campos para eles, né? Eu mostro para eles que em termos de expansão, né, existe hoje basicamente 4 milhões de pessoas hoje no Vale do Paraíba, né, em todas nas cidades, né, num raio aí de mais ou menos aí 100 quilômetros. E o que acontece? Nosso trabalho de construção desse mercado, nosso objetivo é atingir 0,01%. 0,101% desses 4 milhões, que é basicamente 40.000 pessoas. 40.000 pessoas consumindo o mínimo na Renaudê, que é 200 pontos, gera, né, para a empresa 8 milhões de pontos. 8 milhões de pontos é aproximadamente aí um faturamento em torno aí de 12 milhões de reais. Né, de faturamento. Então, assim, o objetivo nosso é buscar pessoas que queiram entender a dimensão desse negócio para usufruir desse negócio. E aí eu estou falando de 8 milhões de pontos e o cara olhou o plano de negócios aqui com 50.000 pontos, porque aí eu mostro para ele, né, aí eu conto um pouquinho da minha história também e falei assim, ó, depois dos 50.000 pontos tem outros níveis, né, tem um nível com 120.000 pontos, que é um diamante elite. Tem o nível de 200.000 pontos, né, que é o duplo diamante, e o nível de 500.000 pontos, que é o triplo diamante, que é a posição que eu tenho hoje, mas aí você vai contar a sua história para ele, aí você pode usar também a gente na história se você quiser. 1 milhão de pontos o imperial diamante, né? Essa questão do cálculo que eu fiz aqui, você pode fazer, por exemplo, para o sul de Minas, por exemplo, colocando 2 milhões de habitantes, ou você pode fazer aí um raio de 50 a 100 quilômetros da região onde você está fazendo esse cálculo simples, você vai mostrar uma visão empresarial para essas pessoas. Então, assim, o nosso objetivo é construir, né, um mercado para a empresa. E como é que a gente constrói esse mercado? Através de pessoas, né, mostrando essa visão empresarial para as pessoas. E aí, como eu coloco, né, assim, ó, como eu falei, né, sem te conhecer, eu tenho absoluta certeza que você utiliza esse tipo de produto e todo mundo que você conhece, né, utiliza esse tipo de produto. Então, o nosso papel é sentar todos os dias com as pessoas e mostrar a visão empresarial desse negócio. E aí, conforme a gente vai, né, conversando, né, eu falo para ele, né, que basicamente existem 3 maneiras para poder se entrar no negócio, né? Existe o kit executivo, o executivo plus e o executivo top. Vale ressaltar que, né, para ele se cadastrar e ter direito a comprar os produtos com preço de desconto, né, preço de custo, R$ 99,00, e eu sempre estou com a caixinha, né, de kit de cadastro junto, né, é importante mostrar isso para ele. E aí no kit executivo as pessoas perguntam, qual que é a diferença entre os kits, Zene? Esse aqui, nesse kit, basicamente as pessoas levam R$ 600,00 em produtos para casa. Nesse kit as pessoas levam R$ 2.200 em produtos para casa.
Nesse kit leva 4.400 em produtos para casa. Cabe ressaltar que todos os kits, né, os combos também valem pontos. Esse aqui vale 30 pontos, esse vale 400 pontos e esse vale 1.000 pontos. Qual a diferença entre eles, Enio? Basicamente, o que eu recomendo para a pessoa? Se a pessoa quer entrar só para consumir, entra nesse combo. Se ela quer entrar só para revender, entra nesse combo aqui. Agora, se ela quiser entrar para poder empreender, eu recomendo esse combo. Cabe ressaltar que, né, esse investimento, essa quantidade de produtos da micro franquia que você adquire é o que você leva para casa. A Renaudê quer, né, um investimento da metade, ou seja, você já começa com 100% de lucro. Então você vai investir aqui 300, aqui 1.100, que pode ser parcelado em 2 vezes no cartão, aqui 2.200, que pode ser parcelado em 5 vezes no cartão, ou seja, são as micro franquias para você iniciar o negócio. E aí, né, as pessoas às vezes perguntam, mas como é que é a diferença em relação a esse ganho, né? Por que você recomenda o combo top? Aí eu mostro um exemplo para a pessoa, eu falei assim, vou te dar um exemplo bem básico. Imagina o seguinte, você entrou no negócio, no combo top, né? Você gerou lá 1.000 pontos, vamos dizer assim, e você foi lá, convidou o João e a Maria. O João e a Maria, eles também entraram lá no combo de 1.000 pontos, certo? Combo top. O que a Renaudê vai te pagar, né, por essas duas indicações aqui? Ela vai pagar R$ 220 da Maria e R$ 220 do João. Isso em uma forma de ganho. Na outra forma de ganho, que é o bônus binário, ela paga 20% sobre a menor equipe, como a pontuação da menor equipe. Como aqui basicamente são a mesma pontuação, então você vai ganhar 20% sobre 1.000 pontos, ou seja, mais R$ 200. E aí, quando você faz aqui, né, como eu falei, 1.000 pontos, 1.000 pontos, 1.000 pontos, 3.000 pontos dentro de um mês, você já se qualificou ali ao nível Master, né? E aí, basicamente, você atingiu o Master e na soma total você ainda tem um bônus residual de mais ou menos o valor aqui dá R$ 670. Então, por que eu recomendo aqui, basicamente? Porque você parcelando em 5 vezes esses 2.200, vai dar uma parcela aí, vamos pôr aí R$ 450 arredondado, dá menos, né? E aí, basicamente, se você iniciou o trabalho, conectou 2 pessoas ao negócio, o que você vai receber de bônus já paga ali a primeira parcela do cartão e você ainda tem os R$ 4.400, né, em produtos para você distribuir. Basicamente, claro, nesse combo aqui a gente fala para as pessoas que você vai ter produtos, né, para você consumir, produtos para você abrir e demonstrar, e eu falo muito da importância dos produtos abertos como ferramenta de trabalho e produtos para você revender, né? Então aqui basicamente, né, aí eu mostro um exemplo para ele, se você, por exemplo, entrasse no kit executivo. No kit executivo, o que acontece? Ao invés de você receber R$ 200, aqui você vai receber R$ 10, você vai receber R$ 10, você vai gerar aqui, na verdade, 30 pontos, né? Porque você entrou no kit de 30 pontos, as pessoas também vão gerar 30 pontos, ou seja, você não se qualificar Master, você vai ganhar aqui ainda 10%, na verdade, né? No combo executivo você ganha 10% de 30 pontos, né? Vai dar aqui R$3, ou seja, você pode formar equipe nos combos menores? Pode, só que o teu ganho ele é muito inferior comparado ao combo top. Então o combo top é o que a gente recomenda para efeito de alavancagem do negócio, e esse investimento ele vem apenas uma vez, depois das próximas compras você pode comprar conforme a sua necessidade, mas você vai perceber, né, que dentro desse processo a gente também vai te ensinar a como alavancar e construir uma carteira de negócio, uma carteira de clientes, né? E aí eu falo para ele, essa folha você vai levar, já aproveita, assiste um vídeo aqui, que chama bit.ly/video_star1000, onde eu mostro para você basicamente uma estratégia para você construir uma carteira de clientes e fazer uma média aí de R$3.000 em média de venda todos os meses, R$1.500 de lucro só com venda direta de produtos no bolso todos os meses, ou seja, né, eu já promovo aqui também a questão do Star1000 para ele ter uma visão. Então, basicamente, quando eu faço essa apresentação para ele, eu tô com a minha agenda junto. Claro que, por exemplo, o próprio Bruno Lima lá, ele fez também uma ficha de pré-cadastro atrás aqui para você imprimir a ficha de pré-cadastro, só que eu basicamente não quis, eu quis deixar em branco a ficha de pré-cadastro, né, e eu levo minha agenda junto, que aí eu pego os dados da pessoa,
para poder mostrar, deixar essa parte aqui em branco para poder mostrar essa visão de construção do mercado aqui, né, onde eu apresento essa visão de futuro para ele, porque eu falo assim, ó, a gente vai construir um mercado aqui que fatura mais de 12 milhões de reais, hoje o mercado no Vale, ele não fatura 2 milhões, né? Então a gente está buscando pessoas de visão que queiram construir esse negócio junto com a gente. Então, quando eu faço essa explanação, no final eu faço o fechamento com ele, né? Ele começa a interagir, começa a perguntar, fazer algumas perguntas, eu faço as perguntas de fechamento com ele para a gente finalizar baseado aqui, né, no bom sim, no bom não. Então, basicamente, essa é uma apresentação, né? Uma apresentação que, por exemplo, gravada, agora eu gastei 25 minutos, né? Tô olhando aqui, mas é porque eu fui explicando alguns detalhes. Ela é muito mais dinâmica quando você começa a passar rapidamente a visão do negócio para a pessoa, beleza? Então fica a dica aí a todo mundo, qualquer dúvida estamos à disposição. Vamos para cima, galera, essa ferramenta aqui ficou fantástica para você duplicar as informações para o seu time. Duplique esse vídeo com todas as pessoas, beleza? Grande abraço!